Olá pessoal, todo mundo bem? Me ouvindo? E aí Tiagão, beleza meu querido? Pessoal entrando aí, né? Tentei ser o mais pontual possível. Vamos lá, esperar aí mais algumas pessoas e já começaremos a nossa dinâmica de hoje. Falar sobre microagulhamento, e tema gostoso de conversar, né? Dinâmica significativa, né? Olha lá. E vamos lá, vamos começar a nossa dinâmica, que é isso, né? Olá Soninha querida, todo mundo é sempre muito querido, muito obrigado pela presença de vocês, agradeço por reservarem um tempo de vosso dia para estar aí conosco, para poder falar sobre um tema que cada vez mais cresce e temos que enaltecer algumas questõezinhas, certo? Então, vamos lá. Pessoal, microagulhamento na terapia capilar. Por que eu sou muito enfático disso desde sempre? Por um motivo muito simples, né? Meados de 2012 eu estudava, né, terapia capilar, estava no meu processo de formação e foi lá que eu aprendi a primeira vez sobre microagulhamento. E aí o que aconteceu? Depois da minha pós-graduação em tricologia, a primeira pós-graduação em tricologia, eu também tive microagulhamento. E já nessa época eu já comecei a trabalhar. Porém, o que eu comecei a observar? Observar que microagulhamento na terapia capilar necessitava, por uma série de questões, uma abordagem diferente do que nós vemos em outras questões. Por um motivo muito simples. Eu sei que tem pessoas que estão aqui que talvez não é da área, que às vezes pode ser até um cliente, um futuro aluno, uma série de coisas. E provavelmente tem observado aí que o tema microagulhamento tem gerado muitas discussões, que tem pessoas que são extremamente expressivas. Eu até me considero um tanto expressivo por algumas questões, mas, todavia, entretanto, tenho cautela, né, ao falar, ao posicionar algumas questões. Então, o que acontece com o tal do microagulhamento? É uma coisa muito simples, é uma terapia, é um procedimento com microagulhas. É isso? É isso. A partir do momento que eu utilizo uma ferramenta que ele é minimamente invasivo, eu realizo um microagulhamento. Por quê? Porque a minha agulha é micro. É simples assim? Ao mesmo tempo que é simples assim, precisa ser pensado de várias maneiras. Por quê? Uma coisa é eu aplicar no couro cabeludo, tem um objetivo. Outra coisa é eu aplicar isso para tratamento de flacidez. Outra coisa é eu aplicar isso para tratar cicatriz de acne. Outra coisa é para tratar alguma cicatriz deprimida ou mancha que é possível, e uma série de coisas. Então, aí me vem a questão: microagulhamento na terapia capilar para o couro cabeludo, para tratar alopecias não cicatriciais, é a mesma coisa? Obviamente que não. Certo? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um couro cabeludo e que eu tenho uma série de coisas que envolvem esse couro cabeludo, processo minimamente inflamatório, né? Eu tenho uma questão envolvida que é nada mais, nada menos do que uma condição de eu promover ali um processo inflamatório nesse couro cabeludo que é alvo constante de inflamação. E aí? Como que isso acontece? Eu vou fazer de qualquer maneira? É de qualquer jeito que eu saio fazendo? Eu não faço uma avaliação antes, uma anamnese? Eu não preparo esse couro cabeludo? Porque vamos lá, couro cabeludo é a área constante de processo microinflamatório ou inflamatório severo. E ao mesmo tempo que ele é tudo isso, eu tenho uma pré-condição de um mecanismo que vai estimular que a base dele é uma inflamação. Então, como eu vou inflamar algo que possivelmente já está inflamado no basal? E aí? Pois é, pessoal. E aí que é o que a gente vem observando das pessoas, né? O quanto de coisas negativas está acontecendo, certo? O quanto de não preparo de um profissional, o quanto do não conhecimento, né? Porque assim, não saber não é feio. Feio é você, e muito menos ético, é você realizar um procedimento em uma região ao qual você ainda não conhece das oscilações, e mesmo conhecendo das oscilações, nós precisamos ter cautela.
certo? Se eu não tenho cautela naquilo que eu faço, eu posso gerar um efeito colateral. Ah, mas fator de crescimento, tudo bem, vamos falar um pouco de fator de crescimento, numa próxima aula nós vamos falar só de fator de crescimento. É muito importante. O tema é microagulhamento na terapia capilar, querida. Então, o que acontece? Aí, pessoal, essa condição, mas fator de crescimento, temos muita coisa para discutir. Fator de crescimento, ao mesmo tempo que ele pode estimular o folículo piloso, o fator de crescimento ele pode inibir o folículo piloso, ele pode promover uma fibrose, que é uma cicatrização do folículo piloso, tá certo? Então, assim, é um microagulhamento também, MMP. Tudo aquilo que nós temos que vai promover um processo minimamente invasivo é um agulhamento, é um procedimento minimamente pérfuro-cortante, tá certo? Pessoal, as perguntas, para a gente não ficar indo e voltando, pode perguntar, mas mais no final da live. Eu vou falar para vocês a hora que eu encerrar a minha parte, e aí vocês podem perguntar e nós vamos ficar aí uns 15 minutos falando das perguntas de cada aula, tá bom? Então vamos lá. Aí o que acontece, pessoal? Então microagulhamento é algo, extremamente novo. Porque quando eu falo que é novo, ele chegou no Brasil em 2010, a primeira empresa que trouxe o microagulhamento e que trouxe o da marca alemã, que foi que desenvolveu o primeiro aparelho, que foi hoje que tem uma marca específica, que é a Dermerase, uma marca que eu inclusive trabalho com eles por uma série de questões. Então eles trouxeram o primeiro, que é o roller, que é da Derma Roller mesmo, e isso é uma outra coisa. Derma Roller é marca, tá bom? Roller é um aparelhinho, eu até deveria ter deixado um aqui, para aqueles que ainda às vezes não conhecem. Roller é um aparelhinho encravejado de microagulhas que viabiliza, e que nesse caso foi o primeiro aparelho mais anatômico para realizar um procedimento, certo? E aí o que acontece? Isso foi ganhando notoriedade, e foram se desenvolvendo outros aparelhos, próprio tal MMP, as próprias pens, que agora já tem no mercado registrado, que isso é uma outra coisa que nós temos que discutir, enfim, uma série de outras questões. Então, o que acontece com o microagulhamento? Chegou no Brasil em 2010, foi registrado anos depois, e daí por diante, 2011, 2013, 2014, começou-se então os primeiros trabalhos de microagulhamento para couro cabeludo, Então, tem uma série de coisas que nesses microagulhamentos, nesses procedimentos para microagulhamento para o couro cabeludo, nós temos que entender algumas questões. Então, o microagulhamento ele é fundamentado na promover uma injúria leve. Através dessa injúria leve, o meu corpo vai promover uma cascata microinflamatória. Essa cascata microinflamatória, por sua vez, ela vai nada mais nada menos que induzir citoquinas ou citocinas, a mesma coisa, tá certo? Do nosso sistema de reparo tecidual, que vai então chamar queratinócitos, vai chamar fibroblastos, células do sistema imune. Então quer dizer que microagulhamento em uma alopecia caracterizada e diagnosticada por um profissional para diagnóstico médico, ou seja, autoimune, eu não posso fazer um microagulhamento? Obviamente que não, certo? Mas a alopecia areata, a aula de alopecias nós vamos falar em outro momento, tá certo? Então pronto, já começa o primeiro detalhe. Não sei fazer uma diferenciação entre uma alopecia cicatricial e não cicatricial. Não dá para você executar um microagulhamento, porque você pode piorar esse quadro. Entendeu? De novo, não estou falando isso porque estou querendo menosprezar ou enaltecer, mas estou falando aqui de responsabilidade, Eu tenho que fazer uma anamnese, eu preciso saber das condições desse couro cabeludo. Pergunta clássica: Eduardo, mas qual é a condição para promover um microagulhamento saudável e o mínimo de segurança para o cliente? Bom, o mínimo de segurança para o cliente é o couro cabeludo ter condição para aquele procedimento. Couro cabeludo livre de secreção, couro cabeludo com mínimo ou, na verdade, com ausência de qualquer características inflamatórias, certo? Um couro cabeludo que já passou por processos de modulação.
Na androgenética é um quadro muito interessante de se tratar. Esses são os principais trabalhos, esses são os principais... Nani, querida, eu também tenho o maior orgulho de você, de verdade. Na época que estudamos junto, assim, ó, muito bom mesmo. Muito obrigado por estar aqui me prestigiando. Então, pessoal, o que acontece? Acontece uma questão que é uma questão muito simples. Microagulhamento, voltando à questão que foi pontuado acima, microagulhamento na terapia, para androgenética, é alguma coisa que assim, ó, é muito indicado. Foram os primeiros trabalhos, né? O primeiro trabalho, vamos lá, um pouco de história do microagulhamento. O primeiro trabalho foi publicado pela doutora Rashida Durati. A doutora Rashida Durati, ela é uma médica indiana, li todos os trabalhos dela, sou um fãzaço dela. Infelizmente esse ano não consegui estar no Congresso Mundial de Cabelo, mas no próximo eu quero estar, quero conversar com ela por uma série de coisas. Então ela fez, como que ela pegou? Ela pegou, então em 2013, ela pegou 100 pacientes de alopecia androgenética da clínica dela, onde os mesmos pacientes estavam na utilização de minoxidil 5%. Ela é médica, logo ela pode prescrever. Aí o que ela fez? Ela separou 50 pacientes, manteve a utilização do minoxidil 5%, e os outros 50 ela pegou um roller de 1,5 e foi lá fazer as suas sessões. Conclusão: 6 meses depois, de novo, 6 meses depois, e aí eu vou repetir, 6 meses depois, porque tem um tal pessoal que está fazendo uma sessão de microagulhamento, uma sessão de laser e coloca antes e depois, penteia o cabelo para cá, sobe o negócio, joga para frente, aí, né, pessoal, aí fica fácil. Então vou repetir de novo, 6 meses depois, uma médica, certo? De um belo de um trabalho, um artigo científico, vai lá e mostra os seus resultados. O resultado foi que o grupo que fez o microagulhamento e ainda continuou na utilização do minoxidil 5%, teve um resultado de 50% a mais. Maravilha! 2 anos depois, 2015, o que ela fez? Ela pegou mais 2 pacientes que estavam insatisfeitos, né, com esse resultado, isso ela descreve no trabalho dela, e eles estavam utilizando há 8 anos minoxidil e finasterida. O que acontece depois? Ela pegou, visto que em 2013 ela teve um bom resultado, Jefferson, cara, que legal, mano, assim, ó, que bom que você está aqui também. Fiquei super feliz que você está por aí. Me desculpa por ontem não ter conseguido e aí contribuir com o pessoal da EMB, tá certo? Mas assim, ó, tive muitos imprevistos, meu querido. E numa próxima você pode ter certeza que nós estaremos junto aí. Seu trabalho também que você está fazendo aí é um trabalho de fato muito especial. A EMB é nossa casa e nós muitas das vezes estamos aí, então isso é uma coisa de verdade, um grande trabalho. Parabéns mesmo, meu caro. Então, o que acontece? Aí, pessoal, em 2000, então, como ela teve um belo de um resultado em 2013, ela naturalmente pegou em 2015, bom, foi fazer o trabalho. Conclusão, quando ela pegou o resultado de todos os trabalhos dela, pegou os pacientes, se mantiveram utilizando minoxidil, se mantiveram tomando finasterida, certo? E ela foi lá e incorporou o microagulhamento. 6 meses depois, ou seja, né? 6 meses depois, nossa, 6 meses, tio Edu? Sim, queridos, nada de uma sessão, de 3 sessões, 6 meses, long time ago, depois, né? Então assim, ó, fez uma coisa de 6 meses, né? Perfeito, 6 meses depois, os pacientes que estavam insatisfeitos, estavam praticamente querendo entrar em desuso no seu tratamento, né? Vou deixar salvo, podem ficar tranquilos, foi lá e teve um resultado de 50%. E aí, pessoal, a partir disso as coisas foram tendo um desdobramento muito interessante, tá certo? Foram tendo um desdobramento muito interessante, as coisas foram se repercutindo, os trabalhos começaram a se realizar e entre outras coisas. Hoje temos microagulhamento associado a uma série de coisas. Mas enfim, antes de mais nada, né, antes de nós pautarmos aqui algumas questões, e porque microagulhamento eu tenho certeza que não vai ser só essa aula, que será o suficiente. Aula não, né? Estou dividindo, querendo falar com todo mundo, uma série de coisas.
Pode deixar, Michele, nós vamos fazer isso também. Vi que o Vando entrou aí, Vando, meu amigo, grande professor Vando, lá de Goiânia. Super abraço, Vandão, muito obrigado pela tua presença, cara. Então, pessoal, sobre microagulhamento nós temos muito a se falar, mas volto a dizer e pontuar. É muito importante, então, nós pensarmos na técnica tamanho de agulha. Pessoal, assim, ó, couro cabeludo, calota craniana. Couro cabeludo é como se fosse a minha mão, assim, sabe? Só que ainda mais fino, eu vou fazer algo ainda melhor. Pera aí. O couro cabeludo Vamos ver. E ainda assim, professora Raissa, olha, a professora Raissa está aqui. Essa professora, como ela mesmo diz, estamos juntos desde quando, né, professora? Conclui a frase. 6 meses é muito rápido em alguns casos, muito rápido, né? Não é mesmo? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza, 6 meses é alguma coisa muito, muito rápido, professora Raissa. Sabe por quê? Porque tem gente que está perdendo cabelo há anos, né? O que é 6 meses para um paciente que às vezes está perdendo cabelo há anos? E em 6 meses ele pode ter uma recuperação extremamente significativa, tá certo? Extremamente significativa. Então, pessoal, o que acontece? Vamos lá. Isso aí, quando tudo isso era mato. Muito bem, eu gosto demais dessa tua frase. Então, o que acontece? Calota craniana, certo? Imaginemos, lógico que é só a minha máscara, tá certo? Mas imagine que é isso, porque quando você toca no couro cabeludo, você já sente aqui embaixo a estrutura, certo? Segundo o Bruno Chimenez. Quando você toca no couro cabeludo, você sente a estrutura óssea, certo? Se você estiver na sua casa nesse momento, toca o teu couro cabeludo, você vai ver que mágico, você vai sentir a teu osso, né? A tua estrutura, o teu alicerce, a tua calota craniana, entende? Então, te pergunto, preciso de uma agulha desse tamanho? Não preciso, pessoal, certo? Não preciso. 0,5, super bacana, né? Mas a publicação, a literatura me mostra agulhas maiores. Sim, porque lá era alguma coisa associada ao quanto mais injúria eu tenho, mais fator de crescimento eu tenho, certo? Isso é uma condição taxada? Não. O que eu preciso para o microagulhamento ser efetivo? Eu preciso provocar um eritema persistente. Por que eu preciso provocar um eritema persistente? Porque o eritema já sinaliza o sinal da cascata microinflamatória, porque eu necessito, para que o meu microagulhamento seja de fato efetivo, eu necessito que ele tenha um processo microinflamatório ali no meu procedimento. Então não adianta também fazer o microagulhamento que sequer o couro cabeludo ali ficou róseo. Não aconteceu nada. Agora, fez o microagulhamento, tem um eritema persistente, tá suficiente. Tem que sangrar aonde está escrito isso? Conta para mim. Uma vez que a teoria dos fatores de crescimento nada mais nada menos que a presença deles em teor elevado é uma necessidade de reparação, aonde tem um processo minimamente inflamatório, e o processo minimamente inflamatório é dado pelo eritema persistente, não é dado pelo sangramento. O sangramento é uma consequência da vascularização ou do tamanho da agulha, e aí é outro momento, uma outra aula que nós vamos falar. Certo? Então, pessoal, nós temos que ter essa responsabilidade. E aí, voltando a enfatizar a questão do microagulhamento na terapia capilar. E por que eu sou sempre muito enfático? Porque couro cabeludo tem receptores hormonais distintos de outra parte do corpo. Folículo piloso é alvo constante de processo, além de processo inflamatório, ele tem uma série de mediadores hormonais, né? Então eu tenho outras substâncias, eu tenho uma condição de exposição muito mais significativa. Olá, Gabi Ribeiro Oficial. Olá, tudo bem, Gabi? Boa noite. Então, o que acontece? Essas questões, pessoal, em uma série de outras coisas que nós temos que ter um mínimo de um cuidado, nós precisamos sempre elencar e eleger isso, tá certo? Enfim, então, todas as vezes que nós pensamos em um microagulhamento, seja ele para qualquer parte do corpo, o que é muito importante nós entendermos? Da fisiologia, atenção, fisiologia do local que eu vou aplicar.
vai fazer microagulhamento, certo? Vai fazer microagulhamento, entendo de couro cabeludo? Estudei ali o mínimo o couro cabeludo? Não entendo ainda. Então eu vou estudar um pouquinho o couro cabeludo, entender das pré-condições, entender das alopecias cicatriciais, não cicatriciais, né? Assim, não tem essa necessidade. Professor Jefferson, a Fábia perguntou alguma coisa sobre tempo de microagulhamento. Fábia, depois me pergunta novamente. Edu, vejo vários casos onde jovens profissionais em seus atendimentos iniciam seus protocolos com o microagulhamento. O que dizer para esses jovens profissionais? Está errando. Está errando. Por que você está errando? Por que você está errando? Você está errando por um motivo bem simples. Porque você está aqui... Duas questões. Eu vou falar da questão um pouco mais técnica, certo? Eu vou falar da questão da leitura do cliente paciente para o seu tratamento. A leitura do cliente é que, olha, para ter cabelo, lá você vai realmente deixar as suas lágrimas. Porque agulha, logo tem dor, certo? Então, para ter cabelo tem que sofrer, tem que chorar, né? A velha frasezinha, aquele velho jargão, olha, a beleza custa. Não precisa, né? A terapia capilar tem que ser um momento de prazer para o teu cliente, um momento que ele dá uma relaxada. Tudo bem, o dia do microagulhamento vai ser um pouco mais tenso, né? Tem uma dorzinha envolvida, uns mais, outros menos. Mas começar o microagulhamento, um procedimento para microagulhamento, eu já tenho essa chance de erro. E a outra questão, né, professor Jefferson? Como está esse couro cabeludo? Se ele está com uma androgenética no basal, naturalmente... se ele tem uma androgenética no basal, ele tem ali um procedimento, certo? Ele tem ali um procedimento inflamatório. O eflúvio telógeno, ele tem uma inflamação neurogênica que está incomodando o folículo piloso dele, uma série de coisas, tá certo? Então assim, não necessito. Eu preciso primeiro harmonizar aquele couro cabeludo, tá certo? Érica Cacossi, então se eu falei, tiver aula segunda-feira com a professora Érica. A professora Érica entende muito bem, uma grande amiga também, tá certo? Então, pessoal, essa condição é algo... Edu, pode ser feito em microagulhamento em diabético? Muito bom. Tiagão, assim, ó, diabético, nós temos diabéticos e diabéticos, né? De que diabético nós estamos falando? Primeira condição. E segundo, nesse caso, se nós estivermos falando daquilo que é o aconselhado para o couro cabeludo, de verdade mesmo, você tem uma condição que, primeiro, você precisa, é importante, né? É importante você ter aí um respaldo. Só simplesmente, muitas das vezes, escrever uma carta, participar de um profissional médico, uma série de coisas. Mas, volto a dizer, eu tenho diabéticos e diabéticos. É um diabético descompensado? Não. É alguém que tem uma regulação, é alguém que cuida, que se alimenta bem, uma série de coisas. Então, nós não podemos pautar, falando que, olha, esse pode e esse não pode, tá certo? Mas... temos que ter vários cuidados. Saber como é o perfil desse paciente, participar muitas das vezes de um profissional que já acompanha ele, que naturalmente deu o diagnóstico da diabetes deles, isso é o mais coerente de todos, tá certo? Enfim, saber como ele tem a rotina dele, uma série de coisas, e utilizar uma condição de agulhas pequenas, né? 0,5 para baixo, que é isso que eu necessito. Professora Priscila Vareschi, que saudade! Nossa, mas que saudade mesmo, de verdade mesmo, faz muito tempo. Espero que você, tua família, o Noah, sejam todos muito bem, tá certo? Aprendendo nada, eu tô dividindo, vocês aprendendo comigo, vocês da BT são demais, mas enfim, é um prazer ter vocês aqui, tá certo? A alopecia fibrosante frontal controlada é iniciado a fazer o microagulhamento? Olha... de verdade mesmo, de quanto tempo nós estamos falando desse controle? Esse controle é alguma coisa que a gente tem que pautar, tá certo? Eu não me lembro quem perguntou, tá bom? Mas esse controle é alguma coisa que nós temos que pautar. Por quê? É um controle de uma semana? É um controle de um mês? Eu tenho casos de alopecia androgenética que, pessoal, demora muito para estabilizar.
tá certo? Então, assim, é para estabilizar, na verdade, tá bom? Então, pessoal, essas questões sobre o microagulhamento, sobre tudo que nós começamos a conversar, né, há quase 40 minutos atrás, eu espero, né, que vocês entendam que não é só nessa aula, tá certo? Isso que não é uma aula para fazer todo mundo refletir. Tá certo? Por que eu falo para fazer todo mundo refletir? Porque, se a gente for fazer de qualquer maneira, que não é o certo, você está dando subsídio para outras estruturas querer retirar isso da vossa mão. Tá certo? Então, vamos fazer com responsabilidade, né? Vamos estudar, vamos entender algumas questões. Olha, eu faço microagulhamento, mas eu ainda não entendo ainda de fator de crescimento. Pois é, eu, na grande realidade, quando fui observar essas questões, por exemplo, existe fator de crescimento que é produzido numa reação de microagulhamento que ele acaba sendo negativo para o processo como um todo. Mas como eu tenho um benefício lateral a isso? Porque se o couro cabeludo estiver bem adequado, se foi preparado, se foi feito fotobiomodulação, massagens para melhorar a dinâmica do couro cabeludo e uma série de coisas, assim, nós precisamos melhorar tudo, uma série de coisas para que a gente possa fazer o microagulhamento. Resumindo, não indico microagulhamento para os meus clientes pacientes de primeira. Sim, minha cidade não é uma metrópole, né? Eu moro no interior de São Paulo, apesar de quase não ficar aqui, né? Mas os meus clientes pacientes que me procuram, jamais eu coloco eles no microagulhamento. Tem pacientes de longa data que faz microagulhamento, faz com intervalo, tá certo? De no mínimo 15 dias. Se o mesmo estiver em tratamento semanal de laser, de LED, com blend fitoterápico, com reflexologia, com a utilização de alta frequência, em uma série de coisas, utilizando home care. Não dá para fazer microagulhamento em cliente paciente que não usa home care, cosmecêutico. Então eu tenho que ter um perfil ali de segurança para ele e para mim, certo? Então eu tenho que ter essa condição. Então dentro do meu espaço, né, eu não oriento microagulhamento com menos de 60 dias. Jamais, tem casos que vão muito mais, tem pacientes que levaram quase 6 meses para começar a fazer a primeira sessão de microagulhamento. No meio disso ele fez sessão de laser, no meio disso ele levou o home care, no meio disso ele entendeu por que não dá para ele utilizar o shampoo da esposa dele, no caso dos homens, que às vezes é muito qualquer um lá, e ela também entendeu que não dá para ficar utilizando os shampoos que ela jurava que era bom e que na verdade nunca é e só retira. Então assim, existe um processo, pessoal, que eu sempre escutei isso de um grande professor meu, chamado Dr. Ademir, né? Dr. Ademir Carvalho Leite Júnior. Nós, como profissionais da saúde, nós somos orientadores de pessoas. Então nós temos que orientar, a pessoa não sabe. Ela vê, você faz microagulhamento, tô vendo que dá resultado, olha que vi um antes e depois. Muito bem, perfeito. Ele chegou com esse entusiasmo, nós vamos manter esse entusiasmo, mas nós vamos orientá-lo. Olha, senhor Joaquim, o senhor não vai começar com microagulhamento. Veja, vou lá e vou fazer uma tricoscopia, que talvez possa ser um outro tema de uma outra live. O que é essa tricoscopia? Vou avaliar secreção oleosa, eu vou avaliar se ele tem alguma secreção purulenta, eu vou avaliar se ele tem um processo de perfil inflamatório nesse couro cabeludo, tá certo? Então tem uma série de coisas, tá bom? Que eu tenho que ter esses devidos cuidados, certo? Bom, como nós já estamos na nossa reta final, pessoal, e de verdade 90 e tantas pessoas aí com a gente, muito bom. Vamos começar aí com as nossas perguntinhas. Espero conseguir responder o máximo. Não me lembro de algumas. Alguém falou de intervalo de sessão, né? Vamos lá. Tem clínica que promete resultado com 5 sessões no intervalo de 7 dias. Não me conformo. Eu também não, Giovana. E acho que esse pessoal não sabe do que está fazendo. Tá certo? Essa é a minha opinião.
Quanto menor a quantidade de cabelo, suor, a sensibilidade. Quanto menor a quantidade de cabelo, não, muito pelo contrário. Tem clientes, pacientes que têm um couro cabeludo já bastante miniaturizado em relação a fios, tá certo? E aí, às vezes, pela fotossensibilidade, pela atrofia basal de couro cabeludo, pelo processo inflamatório da alopecia androgenética, eles sentem mais. E principalmente parte frontal. Então, para aqueles que já estão habilitados, estão na aula e estão fazendo, atenção! Vamos começar o nosso microagulhamento, pela parte frontal dos nossos clientes pacientes, porque até muitas vezes chegar na parte posterior, ele já perdeu um pouco da paciência dele, tá certo? Magma Power no pós-microagulhamento. Cara, Nani, já vou falar do seu do Magma Power, Tiagão. Home care importantíssimo para o sucesso. Nani, isso é uma das coisas que eu mais falo para o profissional que às vezes eu vou dar consultoria, para os alunos na sala de aula, para alguns colegas que eu converso. Se o cliente não tiver o home care em casa, 50% do tratamento já foi comprometido por uma série de coisas. Então, atenção ao home care. Tiagão, Magma Power pós-microagulhamento? Show de bola, tá certo? É um produto que eu tenho um carinho muito especial, assim, por uma série de coisas, né? Vi de perto, vi esse projeto nascendo, que faz parte da linha Urbana Spa Black. É um produto que faz uma associação de 3 vetores importantíssimos para o crescimento do cabelo. Associa BFGF, fator de crescimento fibroblástico básico. Associa IGF, fator de crescimento insulínico. Não é que é insulina, é que a molécula dele é similar à insulina e permeia na molécula igual, enfim, não vou focar nisso agora. E o VEGF que aumenta a dilatação do bulbo, melhora a sinergia de outros fatores de crescimento. Então, Magma Power, show de bola, utilizem. MMP, doutora, assim, eu de verdade, e os anestésicos, pessoal, anestésico é uma coisa muito complicada, tá certo? Anestesia é algo que tem dado muito problema, tá certo? Na atualidade, o que eu tenho utilizado para promover um conforto no couro cabeludo dos meus clientes pacientes é uma associação, certo? De alguns óleos essenciais que promovem esse processo anestésico, tá certo? E nesse caso, anestésico, quando eu utilizava, era anestésico à base de extratos vegetais, melaleuca, mentol e uma série de coisas que de verdade mais gera uma refrescância do que de fato uma anestesia, por uma série de questões e complicações. Então, assim, lá atrás falava-se de anestésico, falava-se de Dermomax, que era pomada, que era uma chatice, mas hoje é aquela história, nós temos que se permitir atualizar, tá certo? Essa condição é uma condição naturalmente de nós, né, melhorarmos aí uma série de coisas e promover com uma questão de bastante segurança. MMP. Doutora Giovana, sobre MMP, assim, acho uma técnica bastante legal, tá certo? Né? A microinfusão de medicamentos por agulhas, enfim, então é algo bastante interessante. Só temos que ter cuidado, porque tudo que chega no Brasil nem sempre chega legalizado e temos que ter muito cuidado com o que permear, certo? Falamos de algumas coisas, mas não falamos sobre isso, o tal drug delivery, né, pessoal? Que é o que consagrou também o microagulhamento. Afinal de contas, a nossa epiderme íntegra, ela segura quase que 90% daquilo que nós colocamos, tá certo? Então o microagulhamento ele vai romper a barreira cutânea por um período. Esse rompimento vai viabilizar a passagem de macromoléculas, de moléculas hidrofílicas, né? Então, assim, hidrofílicas, lipofílicas, enfim, então essa condição vai ser alguma coisa que também a gente precisa pensar. O que eu vou deixar permear? Precisa ser algo minimamente estéril. Não necessita, existe também uma discussão muito grande. Precisa ser estéril, Eduardo? Vamos lá, vamos ser então taxativo. Luva estéril, sala ambiente estéril, tá certo? Tudo tem que ser estéril. Não adianta, certo? Eu ter ali uma solução estéril e a minha luva não é estéril, e uma série de coisas. Então, assim, por isso a questão do microagulhamento, tá certo? Deixa eu ver, o que mais aqui tem gente perguntando? Mari, você está fazendo umas associações bem doidas, né? Carbox e microagulhamento, se pode ser associado? Depende.
tá certo? Depende de uma série de fatores, tá bom? Acredito eu que pode ser sim associado, tá certo? Pela fisiologia da carboxiterapia, pela fisiologia do microagulhamento. Mas essa sinergia não seria concomitante na mesma sessão. Seria associado e intervalado com algumas questões aí, tá certo? Que mais? Tem gente que perguntou alguma coisa. Clientes que tomam anabolizantes e afetam os cabelos, você usaria o micro? Observação, ela não pode parar. Sim, não, nesse caso tranquilo, pessoal. Se o couro cabeludo dela tiver ali uma pré-condição, tiver saudável, microagulhamento, pode utilizar, tá bom? Sem problema algum. Vamos lá, quem mais? Intradermoterapia pode ser intercalado com o microagulhamento? Olha, desde que o profissional seja habilitado, né, para ambas as técnicas, show de bola, tá certo? Show de bola. Microagulhar ali em uma sessão e na sessão seguinte fazer isso. Lembrando que é interessante pausar e uma série de coisas aí é muito importante para que a gente não exceda esse processo inflamatório, tá certo? Ativo junto com seu uso ativo juntos com o microagulhamento? Yes, ok, sim, utilizo, pessoal, por uma série de questões. Primeiro, para viabilizar a permeação de ativo. Segundo, porque fator de crescimento atua de duas maneiras, ou sinérgico ou antagônico. O que significa? Aqueles fatores que existem, segundo a literatura, numa condição negativa durante um procedimento importante de microagulhamento, o que acontece? Acontece o seguinte, você utilizando uma solução que tenha fatores de crescimento positivos, você minimiza aqueles que são negativos, porque você já preparou aquele o couro cabeludo, então ele já tem uma condição de basal, né? De fatores de crescimento benéficos para o folículo piloso, e também vamos falar disso em um outro momento, né? E aí você somatiza com a tua solução. Sim, podemos utilizar, tá certo? Sobre PEN, sobre os aparelhos de PEN, pessoal, acontece o seguinte, as canetas, né? As canetas que promovem aí o tal microagulhamento com aparelho eletrônico, é interessante? Sim, desde que esse cliente, esse profissional que vai fazer o procedimento já tenha uma perícia um pouco mais significativa, tenha a mão. Por quê? Muito se fala daquilo que é para fazer microagulhamento. Às vezes as pessoas criticam muito o roller e nós temos que respeitar os velhinhos, no bom sentido da história. Por quê? Qual é o objetivo do roller? O objetivo do roller é nada mais, nada menos que fazer, deixa eu ver aqui, eu faço home care, também tem um resultado muito bom de intradermo com microagulhamento. Legal, Fabiana, muito legal, isso é legal, também tenho bons resultados, já acompanhei bastante nas clínicas onde trabalhava mais frequente, a gente fazia esses protocolos, é legal. O que acontece com o roller, né, que é o aparelho de microagulhamento? O roller, pessoal, ele foi anatomicamente construído para não rasgar a pele, para simplesmente fazer punturas, certo? E essas punturas, ou seja, promover um pequeno, tá aqui, uma célula com a outra, promover um pequeno distanciamento, é justamente esse pequeno distanciamento que não destrói o núcleo da célula. E por não dividir a célula no meio, eu não promovo fatores de crescimento fibrótico. Então, qual é o detalhe dos PENs? Resumindo a história, né? Nada mais, nada menos que não é um procedimento, na minha opinião, que você deve fazer em uma área muito extensa, tá certo? Então, quando o seu paciente já teve um bom resultado, se for mulher, que às vezes tem que dividir, né, a questão do volume dos fios para fazer naquela risquinha e uma série de coisas, aí é interessante você entrar com aparelho elétrico. Caso contrário, vá com o seu roller, é seguro, tá certo? Não que o PEN não seja, é que o PEN, pessoal, vamos lá, ele é verticalizado, certo? Ele vai fazer esse movimento aqui. O que acontece? Bracinho cansado, atendeu 3, 4 hoje, por exemplo. Foi um dia bastante significativo, fiz hoje 6 microagulhamentos. O que acontece com o último cliente que saiu daqui tem 1 hora, antes de nós começarmos a live? Como que estava o braço? Né? E uma série de coisas. Você está cansado, então você está lá fazendo, parei e escorreguei o braço. Se é alguma coisa verticalizada, o que eu vou fazer? Eu vou
cortar? Isso não vai acontecer? Isso vai ser dizimado ou vai ser partido a célula no meio? Eu vou ver? Não. Mas a hora que eu tiver ali uma reavaliação de tudo isso, pode acontecer algo bastante significativo. E, né, eu pelo menos já vi alguns casos onde acontece o quê? O cliente-paciente faz algum procedimento que tem ali uma condição inflamatória muito constante, pessoal, desenvolvendo um processo de fibrose. Então vamos tomar cuidado. Eu já peguei vários casos onde fez por um tempo muito grande ali o aparelho, né, de Dermapen, porque observação que Dermapen não, os pens, na verdade Dermapen é marca, enfim, fizeram muito tempo a parte dos pens e naturalmente teve ali umas regiões com lesão, né? Porque isso realmente pode acontecer com um pouco mais de frequência e se não tiver uma perícia tão significativa do que só diretamente com o microagulhamento com roller. Tá certo? Alguém perguntou alguma coisa. Sim, fiz o blend anestésico lá com os meus óleos essenciais, fiz com o meu extrato removo, pessoal. Nada de microagulhar com o meu anestésico. Lembrando que o anestésico que eu estou falando são anestésicos à base de extratos naturais ou você vai fazer ali um blend, tá certo? E lá atrás, quando a gente ouvia falar que era para utilizar Dermomax, muito menos, tá certo? Muito menos. Tá certo? Porque é pomada, não é para permear e tem uma série de questões que nós temos que pontuar. Tá certo? Alguém perguntou sobre vácuo laser. É bom? Pessoal, de verdade, os estudos de laser cada vez mais vêm surpreendendo. Tá certo? Esses estudos de laser, eles promovem aí cada vez mais um resultado muito significativo. Sobre vácuo laser, a questão da vacuoterapia, eu tenho algumas observações aí para fazer. Só que nessa aula vai ficar muito extenso, tá certo? Dá resultado? Sim, mas eu vou dizer para você que é muito mais o benefício da luz do que só o benefício da vácuo em si, porque a vácuo, por uma série de questões, na minha opinião, ela tem os seus benefícios, mas eu observo que as pessoas têm projetado expectativas nela que são expectativas que é um pouco intangível e que a gente consegue através de mecanismos fisiológicos já comprovadamente por resultados clínicos ou até por estudos com melhores eficiência e com melhor eficácia. Também percebi que a professora Jordana está presente na aula. Professora Jordana, prazerzão ter você aqui, apesar de não nos conhecermos ainda, mas sermos integrante da mesma academia, tá certo? Pessoal, sobre o blend dos anestésicos, muito bem, essa é a informação que eu não vou falar por aqui, tá certo? Porque isso foi um ufa para descobrir, é alguma coisa que eu estou terminando alguns estudos, tenho visto isso bastante de uma condição de maneira bem significativa em relação a resultados, mas assim, vou pedir para vocês ter um pouquinho só de paciência que eu vou dividir com vocês essa questão dos óleos. Vai ser uma surpresa muito grande, porque na grande realidade é um blend de óleos onde utiliza um óleo que nem todo mundo gosta, ele tem uma questão bem ali melindrosa, mas de verdade, no veículo correto, ou seja, né, pensando em óleos vegetais, nesse caso, fazendo uma associação com outros óleos de outros grupos moleculares, como cetonas, óxidos e uma série de coisas, e o tempo correto, de verdade mesmo, é muito legal. E eu que já trabalhei com Dermomax, na clínica já utilizei muitas das vezes ali lidocaína por estar em um ambiente, por uma série de coisas, de verdade, isso foi muito melhor, certo? E muito legal, porque aí você consegue associar e aí você fazer ali um blend e aí promover, e de fato o processo anestésico é muito bacana. A diferença só é um pouco da chatice,
né? Fiz um blend de óleos essenciais ou um blend de alguma coisa, principalmente dos óleos essenciais, fiz um óleo vegetal, vou ter que lavar esse cabelo, vou ter que passar clorexidina, Ox 70 e uma série de coisas para depois promover. Mas antes, o detalhe não é só esse, tá, pessoal? Não é só esse. O detalhe mesmo é o que nós fazemos antes, muitas das vezes, associar alguns aparelhos antes para melhorar o fluxo sanguíneo e naturalmente para diminuir a sensibilidade tópica, também dá certo. Uma associação de aparelhos que já existem, eletro e fototerapia. Por isso que eu não durmo? Por isso que eu não durmo, Guilherme. É por isso que eu não durmo. Dormir pra quê, sendo que tem tanta coisa para fazer? Não é verdade? É isso, pessoal. Foi muito bom. De verdade mesmo. Vocês têm ressignificado... vamos lá, MMP, microagulhamento intercalado. Bom, acho interessante. Agora nós temos que discutir aí uma última questão, né? Temos só que discutir a questão do intervalo, tá certo? Mas acho interessante nós fazermos isso, tá certo? Pessoal, é assim, ó. Vocês não têm ideia o tanto que eu fico feliz. Você indica um lugar bacana para fazer curso de tricologia? Eu indico. Na verdade, vamos lá. Tricologia, pessoal, é importante salientar que tricologia é uma especialização, certo? Ela não é um curso de formação, tá? Mas você pode começar pelo curso de formação básico em terapia capilar, pela BT. Você pode começar pelo curso de formação avançada. Oi, Júnior. Tudo bem, querido? Meus amigos começam a entrar também, isso é legal demais, vai virando uma coisa muito legal. É muito bom, pessoal, de verdade é muito bom ter vocês aqui. Então, voltando ao foco, terapia capilar, faça primeiro formação de base, formação avançada. O próximo será na próxima quinta-feira, tá certo? Todas as quintas-feiras quero ter essa disciplina com vocês, tá certo? Falar sobre chá verde, sobre chá preto, Paulo, vou falar, tá bom? Já é terapeuta? Então maravilha, então segue na página de tricologia, fala com a Indianara, para você quem sabe fazer aí, pleitear o curso de certificação internacional em tricologia, que deixa um monte de gente de cabelo em pé, tá certo? Ou sem, né? Ou causa um eflúvio, um mariato universal e acaba com tudo, mas na verdade das questões é que, enfim, é importante nós vermos isso, tá certo, pessoal? Mas de verdade, gostaria de deixar aqui o meu sincero agradecimento a todo mundo, por todas as participações, por todas as perguntas. Eu tenho certeza que eu não respondi todas, porque assim, eu tenho que estar olhando, falando, mantendo a linha de raciocínio e ver algumas questões aqui que vocês estão mandando. Peço encarecidamente, por favor, por questões democráticas e como nós temos muitos assuntos aí para falar de terapia, não que eu saiba de todos, né? Mas me preparo para estar aqui para falar com vocês. Não esqueçam de comentar quando nós postamos lá a questão qual tema nós vamos escolher. Nós vamos para a terceira edição, tá certo? Então, nós temos que fazer uma questão democrática. E eu acredito que por fazer jus ao que nós começamos a falar nessa semana, talvez alguma coisa sobre fator de crescimento, tá certo? Eu posso abordar com vocês, porque já que falamos de microagulhamento, falamos também de fatores de crescimento aplicado à terapia capilar, os seus impactos positivos e negativos. Provavelmente vai ser isso. Já gostei até do nome da aula, tá certo? Pessoal, boa noite a todos. Vai, mais uma pergunta, não aguento, né? Antes de fechar. Laser após microagulhamento. Para a questão de couro cabeludo, pela fisiologia do laser de baixa intensidade, acredito que terá uma condição positiva, tá certo? Que é tal microagulhamento fotobiomodulado, tá certo? Então eu acredito que sim, porque o laser, e aí nós vamos falar disso na laser terapia, na fototerapia, ele induz biofisicamente fatores de crescimento benéficos para a terapia capilar, tá certo? Para o couro cabeludo. Então assim, eu tenho uma condição de VGF, BFGF e IGF que são importantes para o crescimento do ciclo do cabelo ser mantidos. Eu vou ali, faço o microagulhamento e na sequência faço essa condição. Agora tem uma outra condição e aí vai ficar para a próxima aula. O laser,
por ele também ser ele promover uma condição bioquímica ali no nosso corpo, ele promove histamina, bradicinina, que são microvasodilatadores, que melhoram ali a questão dos esfíncteres microcapilares e melhora a circulação no couro cabeludo. Então, quem sabe antes também, né? Eu aumento o ciclo de ATP, uma série de coisas e pá, faço microagulhamento. Sim, falei rápido porque não é essa aula, é a próxima. Tá certo? Pessoal, algumas pessoas perguntaram, no dia 23/6 eu vou dar um curso de microagulhamento, tá? Na terapia capilar em São Paulo. Então a galera de São Paulo que tá aí, que tá por perto, uma série de coisas, tá bom? Depois eu deixo lá o contato de quem vocês vão buscar. Perfeito, pessoal? Que maravilha, certo? Para mim foi top estar com vocês, foi incrível, é uma honra. Muito obrigado por ter reservado um tempo de vossas vidas para estar aqui. De verdade, 1 hora se passou que eu nem vi, tá certo? E muito obrigado mesmo, de verdade. Vocês têm de novo ressignificado as minhas quintas-feiras, tá bom? Um grande abraço. Ana Paula, nós nos vemos lá, dia 23/6, tá bom? E dia 24 e 25 de junho eu vou dar um curso de introdução à terapia capilar, tá certo? Em Ribeirão Preto, tá bom? Pessoal, muito obrigado, abraço forte em todo mundo e até mais. E lembre-se, seguimos estudando cada vez mais para praticar e fazer da terapia capilar algo que já é e vai continuar sendo incrível, e a tricologia também. Forte abraço e boa noite e até mais.